Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Está no ar, a partir de agora, o programa Panorama Jurídico. Você pode participar pelos telefones e pelas redes sociais que já estão aí no seu vídeo. Entre as mudanças importantes na reforma trabalhista estão o fato de acordos entre sindicatos laborais e patronais terem força de lei. A possibilidade de todos os trabalhadores, independente da idade, poderem parcelar as férias em 3 vezes. E a ampliação da jornada parcial de trabalho de 25 horas semanais para 30 horas, quando a reforma trabalhista entrar em vigor. Os acordos firmados entre empregador e empregado passam a ganhar mais força, sendo colocados acima da legislação vigente. Na prática, desse modo, há a negociação entre as partes no que se diz respeito ao banco de horas. A negociação entre as partes no que se diz respeito ao banco de horas, férias, plano de cargos e salários, com a criação do trabalho intermitente, pago por hora trabalhada, ao invés de jornadas tradicionais prescritas na CLT. O empregador é obrigado a avisar o trabalhador que precisará dos seus serviços com ao menos 5 dias de antecedência. Vamos a um breve intervalo e retornaremos em seguida com a entrevista da semana. Não saia daí. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Sejam bem-vindos de volta ao programa Panorama Jurídico. E o nosso entrevistado de hoje, com muita honra, é o juiz federal do trabalho, Dr. Sandro Namias Melo. Ele é graduado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, doutor e mestre em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor do programa de pós-graduação, mestrado em Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas, UEA. Autor dos livros Direito Fundamental, Direito do Trabalho da Pessoa Portadora de Deficiência, o princípio constitucional da igualdade, ação afirmativa e princípios de direito ambiental do trabalho. Bom dia, doutor. Bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença. O senhor gentilmente está trazendo essa colaboração para trazer uma interpretação melhor sobre a reforma trabalhista, né? Porque as pessoas até agora estão ainda em dúvida de tudo, inseguras. Tem muitos trabalhadores que estão revoltados, que houve muita modificação, mas, na verdade, essa mudança já está se observando que ela está dentro de um padrão equilibrado. Eu não sei qual é o seu ponto de vista nesse momento aí sobre essa questão. Então, foi aprovada pela Lei 13.467, agora em julho, dia 13, pelo presidente Michel Temer. O senhor entende que com essa reforma, vai trazer mais empregos e segurança jurídica? José, eu acho que, inicialmente, nós temos que contextualizar em que termos se deu a reforma que está gerando tanta dúvida no meio da sociedade, né? A ideia de reforma, ou seja, de
atualização da legislação trabalhista, apesar da CLT, ao longo dos anos, já vinha sofrendo atualização, né? Então, ela não ficou parada desde 1943, ela já vinha. A ideia de reforma, ela é boa. A forma como ela foi conduzida no Congresso Nacional, sem diálogo com os interessados, interlocutores mais fortalecidos, seriam sindicatos, seriam as pessoas que trabalham o direito do trabalho, a falta de diálogo gerou uma coisa ruim. Então, a reforma, ao final, ela ficou, me permita dizer, ficou feia, né? E aí, no contexto de aprovação dela, na tramitação dela, essa coisa feia foi apresentada como uma coisa bonitinha. Para isso, eu usei maquiagem, né? Então, essa maquiagem dizia que, se a reforma fosse aprovada, nós teríamos mais empregos, né? Quando nós sabemos que o maior número de empregos ele advém de uma economia estável. Você pode apresentar hoje para quem quer que seja do empresariado, diz, olha, toma 2 trabalhadores pelo preço de 1. Ele vai dizer, eu não tenho para quem vender. Eu não tenho como escoar minha produção. Para que eu vou querer 2 trabalhadores ou 4 pelo preço de 2? Então, a reforma não tem como entregar, né, o maior número de empregos. Exemplo disso, hoje, a reforma só vai se tornar vigente, a lei só vai ter vigência em novembro, mas nós temos a lei de terceirização. A lei de terceirização, aprovada já há alguns meses, não há nenhum dado estatístico de aumento de número de empregos. Outro lado, segurança jurídica. Segurança jurídica era outra parte da maquiagem, né, para ficar a coisa feia, ficar menos feia. Essa segurança jurídica que foi apresentada não se alcança, porque como ela foi feita, a lei foi aprovada muito a toque de caixa, ela é cheia de lacunas, cheia de pontos vagos e de inconstitucionalidades. O que vai acontecer, nem o empresariado tem segurança. Hoje, se você perguntar qual é o empresário, o que a reforma te atingiu? Ele não sabe. O empregado também não sabe. Então, e essa falta de clareza vai bater as portas dos tribunais. Doutor, tem um questionamento que eu gostaria de colocar para o senhor. Com essa reforma, quais foram as modificações com relação às jornadas de trabalho? Questão de itinerário, horário para almoço, isso houve uma modificação muito significativa? Como que isso vai funcionar a partir dessa reforma? A jornada de trabalho na reforma, ela é um ponto está em grande evidência na reforma. Mas, para que você entenda o contexto dessa evidência, ela trabalha a ideia de um binômio, né? Binômio é mais trabalho, mais horas trabalhadas e menor número de horas extras. Esse é o binômio. Então, você vai trabalhar, porque a ideia que permeou toda a reforma, ela é uma ideia quase de mercado. O que é essa ideia? Eu tenho hoje um produto muito escasso, esse produto é o emprego, né? E, de outro lado, eu tenho uma demanda muito grande, né, por esse produto. E essa ideia diz assim, eu tenho meu produto aqui, que é emprego, você quer? Né? Então, eu, trabalhador, que seria uma ideia de consumidor, né, eu tenho que pagar mais. Pagar como? Pagar com mais horas de trabalho, né, se você quiser. E essa relação desigual entre esses contratantes, ela, pela legislação, não é tratada dentro dos princípios de direito do trabalho. Ou seja, aquilo que é desigual, ela parte de um princípio que são iguais. E aí gera mais inconsistência. Então, nessa possibilidade de aumentar a jornada de trabalho, a legislação, a lei nova, ela diz assim, você vai acordar diretamente com o seu empregador. Não necessariamente mais via sindicato. Não necessariamente mais acordo coletivo, convenção coletiva. Você vai sentar com o seu empregador, como se fosse igual a ele, e a lei parte desse princípio, e aí vai dizer, doutor Eliezer, eu quero trabalhar menos, ou como se isso fosse possível. Não está em jogo aqui na proposta. Então, eu vou chegar, você, patrão, vai chegar para mim e dizer assim, você vai ter que trabalhar mais 2 horas hoje, ou até mais 4, que é a jornada 12 por 36, que é possível hoje, na legislação, sem convenção coletiva, mediante um acordo individual, eu, patrão. E aí volta aquela questão
de um jugo desigual, de partes desiguais, que vão chegar, você vai chegar empregador para mim e vai dizer assim, vamos acertar entre nós, você precisa, eu quero que você trabalhe mais 2 horas ou mais 4, né? E aí você aceita, Sandro? Eu vou dizer, o produto que você tem, que é o emprego, eu quero. É claro que eu vou aceitar. E eu não tenho direito, mas o direito de trabalho, a lei já não ampara nesse particular aquele cuidado de ter em evidência partes que são desiguais. E isso aumenta a jornada e redução de intervalo. Como você observou, é o intervalo que em teoria, a partir de uma jornada maior que 6 horas, seria de 1 hora, ele agora 30 minutos. E se você não der, né, aquela 1 hora, a parte que você der, ela vai ser, não pode mais ser indenizado. O que quer dizer isso? Então, nós temos a situação de uma lanchonete que a pessoa, ela enquanto almoça, ela está atendendo as pessoas. Então, ela dá uma garfada aqui, né, e vai atender. Então, ela disse que, na prática, aí você tem que contabilizar quantos minutos ela conseguiu fazer, né, de garfadas. Deu 15. Esses 15 minutos ou 20 minutos, elas são o descanso que ela teve. Não importa que, na prática, ela não descansou nada, ela só se alimentou. E aí, os 40 minutos é que você pode contabilizar como uma hora extra. A nosso entendimento, até bem pouco tempo, antes da lei, era que se você não desse por inteiro aquela hora, então você teria que indenizá-la por inteiro, que era um incentivo a você não dar de forma fracionada. A lei vai ao revés, ela vai dizer, não, vamos fracionar tudo, inclusive o intervalo para a refeição. Então, volta aquele binômio, mais trabalho, né, mais trabalho e menos horas extras. Perfeito. Professor, essa questão esse horário muito diminuto, um horário que muitas vezes sacrifica o trabalhador, poderá sacrificar, isso não vem de encontro com normas de medicina do trabalho, para o trabalhador não ter aquele descanso que seria o ideal para recompor suas energias? Ou o senhor acha que não vai afligir essa parte aí? É claro que afeta. Hoje, isso é estatístico. Se você tem uma redução nos seus períodos de descanso, e na sua redução do intervalo intrajornada que nós chamamos, aquele para você se alimentar, mas se você tem jornadas mais extensas, isso vai impactar na tua atenção. Então, nós que temos aqui o Distrito Industrial, né, você imagine um aumento significativo na carga horária daquele que trabalha com uma determinada máquina, que tem uma máquina que uma atenção acentuada e demanda cuidado, porque, imagine, corta chapas, né? Máquinas trabalhador estressado. O trabalhador estressado, bem, né? Então, se eu já estou cansado naquela jornada normal, ainda que eu não esteja extenuado, desgastado, aquela coisa invencível do cansaço, eu, com 1 hora, 2 horas a mais, eu vou perdendo a minha atenção. E ao perder essa atenção, eu não sou só afetado na minha saúde, eu corro um maior risco de sofrer acidente de trabalho, qualquer atividade. Agora, tem atividades mais agudas, como essas de operar máquinas, dirigir, e tem uma atividade que não gere tanto risco, vai afetar a saúde. Então, o descanso é uma garantia constitucional, o lazer, o direito ao lazer, é uma garantia constitucional para quê? Para que nós tenhamos saúde. Concordo, realmente. Professor, essa questão do teletrabalho, qual é a sua visão sobre essa questão? Os pontos positivos e negativos que está previsto na reforma? Aí tem um outro elemento, que eu vou voltar àquela ideia de coisa feia, feinha, né? É um outro elemento de maquiagem da reforma, né? Então vamos colocar mais um pontinho nessa maquiagem. Então a reforma ela foi apresentada como uma garantia para emprego ou aumento de emprego. Ela se disse como uma garantidora de segurança jurídica, e tem essa outra maquiagem que seria necessária porque traria uma modernização da legislação. Então, modernizar
regular coisas atuais, para o futuro. O teletrabalho está entre elas. Então, teletrabalho o quê? Primeiro, a lei ela veio tentar, ela deu um conceito muito amplo do que seria teletrabalhador. Então, todo aquele que atua na sua atividade com elementos informatizados e não necessariamente fica naquele ambiente fechado de uma empresa, então ele trabalha à distância, ele seria, em princípio, a lei disse, ainda que ele vá e venha dentro daquele espaço da empresa, ele é considerado teletrabalhador. Regulamentar isso indica um futuro, só que a lei, em vez de ir para o futuro, ela retrocede, vai ao passado. Porque esse teletrabalhador, nos termos do inciso 3º do artigo 62 da CLT, agora alterado, acrescido, ela diz que esse teletrabalhador não fará jus à hora extra. Parte do princípio que esse trabalhador ele não tem controle de jornada, eu não tenho como empregador controlar. É aquela ideia do trabalhador externo do início da CLT. Então, de uma ideia antiga, isso era antigo, de um trabalhador que sai das dependências da empresa, eu não tenho como controlá-lo, porque ele sai, ele vai fazer, tem cumprimento de tarefas, mas eu não tenho como controlar a jornada. Se eu não tenho como controlar a jornada, eu não posso pagar hora extra. Só que isso era verdade na década de 70, 80, 90, anos 2000 mais ou menos, mas hoje, celular, né, o smartphone, computador, esse teletrabalhador, em potencial, ele é um empregado que pode ser mais fiscalizado de todos. Porque hoje, via o smartphone, via o computador, eu posso identificar onde ele está, não só onde ele está, o que ele está fazendo, como ele está fazendo, em que quantidade ele está fazendo. E aí eu pego um trabalhador, passo para ele. Nós sabemos que hoje os processos que eram físicos, né, que nos tomavam tempo, hoje, e tomavam um limite de espaço nas nossas mesas. Hoje, no virtual, ninguém mais tem limite. Aí eu passo para você centenas de coisas para fazer no âmbito virtual, demando um sem número de horas de trabalho e digo ao final disso, não, você é teletrabalhador, não faz jus à hora extra. Então, é um grande retrocesso do que seria natural nesse processo de modernização. Em vez de modernizar, aí a maquiagem da coisinha feia, né? É claro, eu estou retrocedendo em garantia de direitos. Ótimo. Doutor, nós sabemos um excelente trabalho que o senhor tem no campo do direito ambiental, incluindo também o meio ambiente do trabalho. O senhor é coordenador do curso de mestrado da UEA, né? Já fui, mas agora tem outro coordenador, mas é isso mesmo, já fui. Bom, mas eu sempre lhe conheci como mestre lá na UEA, nessa área. Obrigado. Né? Então, qual seria o destaque que o senhor faria com relação à questão do ambiente do trabalho, essas jornadas extraordinárias? Nós temos que entender, as pessoas às vezes compreendem meio ambiente de trabalho como as instalações de um estabelecimento. Assim como o meio ambiente, o conceito de meio ambiente de trabalho, ele é unitário. Então, ele vai levar em consideração os elementos materiais e imateriais. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, não é só para te conferir conforto no seu meio ambiente de trabalho, saúde, sadia qualidade de vida no seu meio ambiente de trabalho, não basta apenas ergonomia, uma luminosidade adequada, você precisa ter elementos que garantam a tua saúde psicológica, né? Psíquica. Né? Então, voltando aí, você falou de jornada, voltando a um pouquinho à questão anterior do teletrabalho, modernidade, e aí a legislação que foi sancionada, a lei que foi sancionada pelo presidente da República, né? Ela não cobra uma modernidade relacionada a tempo de trabalho, né? Em especial nessa questão de elementos informatizados. Eu te dou o exemplo da França. A França atualmente, início do ano, melhor dizendo, ela aprovou uma legislação que trata do direito à desconexão. O que é isso? Você é teletrabalhador, você atua ou até, não necessariamente teletrabalhador, mas você responde
no seu horário de trabalho, e-mails ou cumpre tarefas durante sua jornada de trabalho a e-mails, a pedidos de informações, a tarefas que lhes são designadas. A França disse o seguinte: você não pode exigir resposta, trabalho, pela via informatizada, né, do seu empregado após a jornada de trabalho. Então, acabou a jornada de trabalho, final de semana, que é comum para todos, para os jornalistas, todos. Hoje mesmo, nós, juízes, passamos o final de semana clicando nas nossas caixinhas, né, clicando, porque os processos deixaram de ser físicos, né? Virtualizaram-se, né? Então, nós hoje mesmo não temos mais o WhatsApp hoje. Então, o WhatsApp não é só aquele vício nas nossas relações pessoais, é uma imposição, às vezes, do empregador. Você passou o WhatsApp, X horas da noite, tudo isso é meio ambiente de trabalho. E a reforma que tinha tudo para cuidar, né, dessa questão de sadia qualidade de vida, ela foi omissa quanto a isso. É claro, nós ainda temos a Constituição Federal, que é o nosso grande vértice, né? E essa Constituição vai continuar garantindo, ainda que a legislação aprovada, ela seja contrária em pontos que afetem a saúde. Imagino que a gente vai falar de um deles daqui a pouco, mas essa legislação não modernizou, não regulamentou coisas que são da atualidade em proveito do meio ambiente do trabalho. Doutor, tem uma questão que foi aprovada nessa reforma trabalhista que está causando muita polêmica, inclusive por ocasião da aprovação do Senado, do projeto ainda. Teve umas senadoras do Rio Grande do Sul que sentaram na cadeira do presidente do Senado, protestando para que não houvesse aprovação desse tópico, com relação às gestantes e lactantes que poderão trabalhar em ambientes insalubres, a não ser que elas apresentem um atestado com o médico da sua confiança, que uma trabalhadora comum, o médico é do INSS, como é que ela vai ter um médico de confiança para... Eu não sei como o senhor vê essa questão aí. A gente começa falando e continua falando daquela coisa feia. Dentre as feiuras contidas na reforma, essa é a mais grotesca, uma das mais grotescas. Havia, inclusive, um sinal à Presidência da República que iria ou vetar ou iria apresentar uma medida provisória extirpando essa possibilidade de trabalho em ambiente insalubre de grávidas e lactantes, né? Mas foi mantida. Agora, mostra que a legislação ela dá um indicativo de quê? De retrocesso. Porque grávida e a mulher em amamentação trabalhando em ambiente insalubre remete a gente para onde? Para a Revolução Industrial, onde criança trabalhava, onde grávida trabalhava 12 horas por dia. Então a gente, olha só, a reforma, ela diz, pode trabalhar 12 horas por dia, pode a gestante trabalhar no ambiente insalubre. E o caricato, até cômico, né, da norma que diz assim, não, veja bem, não é assim trabalho, de qualquer, não é obrigada a trabalhar. Obrigada a trabalhar a grávida ou a mulher em amamentação, em processo de amamentação, num ambiente insalubre. Se ela apresentar o atestado, né, do seu médico de confiança, né, não precisa trabalhar. Agora você imagina a trabalhadora do distrito, a trabalhadora braçal comum. Ela tem um médico de confiança. Médico de confiança, né? Ela não tem acesso ao SUS direito. Então, você transfere para o trabalhador um ônus, né, que é quase impossível ele realizar. E aí você diz assim, volte, minha amiga, para o século XVIII. Né? Porque você não quer o meu produto? Você tem que ficar aqui. Mas eu acho, sinceramente, que nem o empresário são, né, vai exigir da sua empregada o cumprimento dessa norma. Eu acho que não. Até porque ela de todas é a mais evidente nos seus termos de inconstitucionalidade. Mas possivelmente isso aí depois o Supremo vai ser acionado, seguramente, com certeza ele vai julgar uma inconstitucionalidade. Eu acho que nem o Supremo de hoje, né, que é contrário
a muitas normas, né, ou avanços do direito do trabalho, isso tem que ser dito, né, o Supremo ele tem sido refratário a avanços do direito do trabalho. Lembrando que o direito do trabalho é um direito protetivo. Né? A gente pensa, é um direito protetivo, porque ele nasceu da necessidade de proteger uma parte desigual. Voltamos lá à Revolução Industrial. Quando se trabalhava 18 na hora, as crianças trabalhavam, aí foi o direito do trabalho dizendo, não pode trabalhar tanto, não pode trabalhar criança. Então, ele é protetivo. E o Supremo, ainda assim, nessa questão, eu não tenho dúvida que vai declarar inconstitucionalidade. Essa questão do trabalhador poder laborar até 12 horas por dia, isso não é inconstitucional? Não está na Constituição que tem que ser 8 horas? Hoje é um limite mais geral, um limite semanal, né, de 44 horas. Né? E aí a própria CLT já admitia a possibilidade de trabalho com 2 horas de acréscimo. Tá? Então, 8 para 10, esse 12... em algumas categorias ele era possível, né, mediante convenção coletiva. Então nós temos os enfermeiros, né, técnicos de enfermagem. O que é delicado é você não mais requerer a possibilidade ou a necessidade de intervenção do sindicato. O sindicato está ali para coibir, ou pelo menos tentar coibir, abusos por parte de uma exigência do empresariado. E aí eu digo, na legislação disse, não, agora basta o doutor Eliezer, que é chefe, ou o empregador do Sandro, dizer assim, a partir de hoje, 12 horas por 36, tá, Sandro? O Sandro vai dizer o quê? Ele não quer ficar trabalhando? Tem que aceitar. Beleza, né? E isso, agora... como isso vai se comportar no dia a dia, e é uma tônica de toda a reforma, nós ainda vamos ter um período grande de acomodação. Né? O futuro é que vai dizer. Doutor, tem uma questão também que eu gostaria que o senhor esclarecesse um pouco para o nosso público de casa, sobre essa reforma ainda, que prevê honorários de sucumbência. Como é que fica essa questão com relação a esses honorários de sucumbência, pró e contra o trabalhador? Eu acho, assim, de todos os pontos que a gente vem conversando aqui, que eu chamei de feios, né, de uma reforma feia, né, esse é um elemento bonitinho. Por quê? Porque ele traz primeiro responde a um clamor que tem marcas de justiça, de equidade, porque em todos os outros ramos, né, e no sistema da Constituição, o advogado é essencial à justiça, então o trabalho dele ser remunerado. Mas esse é um ponto pequeno dessa coisa bonitinha. O que eu acho, sinceramente, que vai permitir essa possibilidade, esse pagamento de honorários advocatícios, né, e por sucumbência recíproca, inclusive, coibir excessos estabelecidos no processo de trabalho ao longo de sua história. Quais são esses excessos? Nós temos hoje reclamatórias de pedidos feitos muitas vezes sem critério, sem prova, pedidos de vulto, né, pedidos significativos, e ao final de todo um contexto probatório, de toda uma instrução, de toda uma movimentação da Justiça do Trabalho, né, a pessoa que pediu 500 mil, R$1 milhão, se for o reclamante, ela não tem qualquer custo. É claro que o direito do trabalho, o processo de trabalho, ele visa garantir acesso à justiça a uma clientela diferenciada, que é o trabalhador. Mas entenda, o que se estabeleceu hoje? Pedidos, muitas vezes, levianos, e são muitos. Então, julguei ações de pessoas que pediam indenização por dano moral, né, e elevadíssimas, porque, segundo elas, elas estavam incapacitadas para o trabalho, então, dano material e moral, porque tinham contraído no ambiente de trabalho fungo que estava debaixo das suas unhas de uma das mãos. Então, veja
a quem está nos acompanhando, a ideia é assim, se você tem fungo, você está incapaz, um fungo, será que ele é uma doença incurável? Mas a própria petição inicial, e pediu um valor significativo. Você movimenta toda a máquina, faz perícia, né? E só na leitura você vê que não há razoabilidade naquele pedido. Então, mas se fazia isso porque não havia qualquer custo ou dano. Sem custo algum. Agora, se eu, né, porque eu entendi, né, eu julguei outra ação que a pessoa pedia dano moral, era uma senhora, que se sentiu humilhada porque disse que não conseguia levar uma panela muito pesada, no entender dela, de um lugar a outro. A chefa do serviço disse, pega essa panela e coloque neste outro local. Ela disse, eu não consigo. E a chefa, isso foi confessado por ela, pela reclamante, pela reclamada, tinha dito que ela deveria procurar um médico, né? Então, ela, na sua interpretação, ela disse, ela me humilhou, mas uma pessoa que não consegue levantar uma panela vazia, diga-se de passagem, estava vazia, e colocar em outro... E o seu gestor, o seu chefe diz assim, você tem que procurar um médico, o que há de tão agudo, ofensivo aí? Né? Suscetibilidades existem, é claro, né? Cada um tem a sua, mas aí disso aí você me pedir 100 mil reais... Né? Não tem lógica. Mas agora, se você pedir esses 100 mil reais, não for razoável, melhor dizendo, não tiver critério, não tiver prova, você, no mínimo, vai ter que pagar, para a parte contrária, 5 mil reais de honorário. De 5% a 15%. A pessoa vai pensar duas vezes. Vai pensar duas vezes. Então, isso é uma coisa que é nós tínhamos essa grande abertura, essa falha histórica. Para dar um equilíbrio, né? Para dar um equilíbrio. Os pedidos estavam exagerados, estão ainda, né? E sem critério. Professor, nosso tempo é muito exíguo. Quem está chegando agora, estou aqui entrevistando o professor, juiz federal do trabalho, Dr. Sandro Nemias Melo. Namias, desculpa, é porque o nome é muito parecido com Neemias da Bíblia, né? É, isso mesmo. Então, essa entrevista é sobre a reforma trabalhista. Se você não conseguiu assistir a entrevista, chegou nesse momento, logo que terminar o programa, vai estar disponível no YouTube. Você pode acessar pelo portal do Holanda, no meu blog, e vai estar a entrevista completa lá. Vale a pena assistir porque esse assunto é inédito e todas as pessoas, todos os trabalhadores estão realmente com dúvidas. Bom, professor, nós ainda já estamos finalizando, mas deixamos um espaço para o senhor fazer suas considerações finais. Ainda tinha aqui uma série de coisas para tratarmos, mas o tempo traiu a gente, não teve mais condições. Eu me coloco já à disposição para outras oportunidades, mas esse tema, reforma trabalhista, ele ainda é uma grande desconhecida por parte da população. As pessoas, eu digo, trabalhadores e empresários, ainda não têm noção de como as alterações da lei, da CLT, feitas a lei recentemente aprovada, vão repercutir nas suas vidas. Então, ponto 1, eu só demonstra que a reforma foi feita sem diálogo com ninguém, porque ninguém conhece, a não ser quem estudou a norma, como eu, com outros operadores de direito, ou um ou outro lá do Congresso Nacional. Para ter havido uma discussão com a sociedade. Necessariamente, né? Necessariamente. Então, ela ficou feia, porque não teve discussão. E outro ponto nós teremos que sofrer um período de acomodação. Acomodação não só da norma, mas acomodação dentro do judiciário. Há muitas normas inconstitucionais que demandarão a apreciação do judiciário e aí nós teremos um período de transição até se alcançar aquilo que convencionou se chamar segurança jurídica. Teremos um tempo de insegurança e de acomodação. Mas, ao final, acho que não só trabalhadores, empresários, vão pegar esse limão, que é essa reforma feia, e vão tentar fazer uma limonada. Esperemos que esperamos que tenhamos um êxito no final. Né? Bom, professor, doutor, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua colaboração
com essas belíssimas informações sobre a reforma trabalhista. E vamos contar também novamente com o senhor, à disposição de acordo sempre. com sua agenda. Claro. E agradecemos a atenção de todos aqueles que participaram pelos telefones, pelas redes sociais. Tenham todos um excelente final de semana. Até o próximo programa.